Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos fazer uma breve introdução à relatividade especial. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Vamos começar apresentando os domínios da mecânica. Nesse diagrama, nós vemos a direção horizontal apontando para a escala de partículas muito pequenas, para uma dimensão menor. E nessa escala vertical, para baixo, apontando para a descrição de partículas muito rápidas. Bom, num diagrama como esse, a região onde você lida com partículas que não são muito pequenas e também não são muito rápidas, né, esse domínio é descrito por uma teoria muito bem consolidada, que é a mecânica clássica. Ela está ligada à nossa vivência direta com o mundo, né? As nossas experiências humanas diretas. É o nosso dia a dia. Agora, quando nós lidamos com movimentos com o movimento de partículas muito rápidas, comparáveis à velocidade da luz no vácuo, então nós temos uma outra teoria para descrever esse domínio. É o domínio da mecânica relativística. O porquê de precisarmos de uma outra teoria, vamos discutir mais adiante. Nesse domínio, efeitos estranhos, pelo menos a priori, surgem. Por quê? Porque não estão ligados, esses efeitos não estão ligados à nossa experiência direta com o dia a dia. Da mesma forma, quando lidamos com partículas que não são muito rápidas, mas porém estão no domínio de uma escala muito pequena, nós precisamos da teoria chamada mecânica quântica, onde também efeitos estranhos, pelo menos a priori, até que se tenha uma compreensão maior de como esse mundo funciona, nós consideramos, achamos os efeitos que surgem aqui estranhos. E quando nós lidamos com a descrição do movimento numa escala do muito pequeno e também numa velocidade muito rápida, então nós estamos no domínio da mecânica quântica relativística, né? Ou a teoria quântica de campos. Da mesma forma, efeitos estranhos, pelo menos a priori, surgem. O nosso foco agora é na mecânica relativística, né? E a pergunta que se pode pensar, já logo de cara, é: por que precisamos de uma nova teoria? Né? É o que veremos a seguir. Bom, já fizemos um vídeo em que discutimos, fizemos uma introdução à física quântica, ou seja, discutimos esse domínio, que no limite cai na mecânica clássica. Agora vamos discutir o limite do muito rápido. E, claro, queremos que, fazendo o limite clássico, nós tenhamos a teoria clássica, a teoria da mecânica clássica. Bom, então nosso foco nesse momento é a mecânica relativística, é a relatividade especial e vamos tentar responder essa pergunta: por que precisamos de uma nova teoria? E a resposta é a seguinte: a física clássica não consegue descrever alguns importantes e interessantes efeitos. Ela não consegue, ela falha ao tentar descrever partículas ou o movimento com velocidades muito rápidas quando comparadas à velocidade da luz no vácuo. Então é isso que nós vamos ver. Agora, antes de começar, nessa breve introdução, veja o que algumas pessoas já falaram, e pessoas importantes. Quando a energia é transmitida de um corpo para outro no tempo, então quando a energia é transmitida, sempre que a energia for transmitida de um corpo para outro, deve haver um meio, necessariamente deve haver um meio ou substância no qual a energia exista depois de sair do primeiro corpo e antes de chegar no segundo corpo, no outro corpo.
Então, nesse interim, nesse meio tempo, né, entre ter saído de um corpo e antes de chegar no outro corpo, deve existir um meio no qual a energia exista. Muito bem, quem disse isso? Foi Maxwell, em 1873. Então Maxwell colocou fez essa observação pensando na existência de um meio que deveria existir. Outra frase, de outro cientista. Eu cheguei à opinião há algum tempo de que a ideia de Fresnel, a ideia de que exista um éter, uma substância que nós vamos falar mais adiante, né, eu cheguei à opinião de que a ideia de Fresnel, hipotetizando, né, conjecturando, né, um éter sem movimento, ou seja, um referencial em que o éter estaria sem movimento, está na direção correta. É o raciocínio correto. Quem disse isso? Lorentz, Henry Lorentz, em 1875. Outro grande nome, conjecturando, apoiando a ideia da existência do éter. E esse outro, que eu coloquei em outra cor, porque é um pensamento distinto dos demais. É dito nessa frase, a introdução de um éter luminífero, um éter ligado à propagação da luz, né, a introdução de um éter luminífero se mostrará supérflua. Supérflua, olha a palavra que ele usa. Se mostrará supérflua desde que se considere a visão que será aqui desenvolvida, que não necessita, que não demanda, que não requer um espaço estacionário absoluto. Eu vou chamar atenção de novo para essa palavra supérflua. Nessa frase não é dito que o éter não existe, mas ele diz que a ideia do éter, a introdução desse éter luminífero, se mostrará desnecessária, né? Desde que se considere, né, o que foi desenvolvido no trabalho em questão. Quem disse isso? Albert Einstein, em 1905, 30 anos após, né, Lorentz ter dito essa frase. Então aqui você vê uma foto de ambos, né, Lorentz junto com Einstein. Muito bem. Veja que até 40 anos antes de 1900, você tinha o eletromagnetismo e tinha a ótica. Porém, as equações de Maxwell, o trabalho de Maxwell, unificou esses dois campos, essas duas áreas da física, o eletromagnetismo e a ótica. Agora temos equações, uma teoria que relaciona as ondas eletromagnéticas, o eletromagnetismo e, por consequência, as ondas eletromagnéticas com os fenômenos ópticos descritos pela ótica. Então isso aconteceu 40 anos antes de 1900. Né? Quem fez isso? Maxwell, naturalmente. Aqui, apenas para ilustrar, né, as equações de Maxwell na sua forma diferencial e aqui na sua forma integral, envolvendo campo elétrico e campo magnético, derivadas no tempo e no espaço. Muito bem. Desse resultado, né, desse trabalho, resultados experimentais, no plural, resultados experimentais, mostraram a robustez da teoria de ondas baseada nas equações de Maxwell. Como vários experimentos sobre propagação de ondas envolviam um determinado meio propagador dessas ondas, era natural, de fato era natural, supor que a luz também precisasse de um meio para se propagar. Aquele raciocínio de Maxwell, que deve existir um meio no qual a onda, a energia exista, a energia da onda, né, exista depois que sai do primeiro corpo e antes de alcançar, atingir o outro corpo.
Então era natural de fato, né? Ou seja, se supõe a existência de um éter. Esse éter é uma substância que permeava todo o espaço, né, e tinha uma densidade desprezível. Densidade desprezível e interação com a matéria também desprezível, dado que não se era possível observar esse éter, né, a não ser para justificar que a onda eletromagnética precisaria de um meio para se propagar. Então, é conjecturado esse éter e toda a comunidade científica, praticamente toda a comunidade científica da época, apoiava e se rendia à ideia do éter. Muito bem, então essa teoria do eletromagnetismo, que agora engloba a ótica, estava muito bem consolidada. Muito bem consolidada. E a mecânica clássica, mais do que consolidada. Então, ambos, eletromagnetismo e mecânica clássica, muito bem consolidadas, essas duas teorias. Muito bem, mas existe um olhar que faremos agora. É o olhar do princípio de relatividade. Eu não estou me referindo aqui à relatividade especial. Eu estou me referindo a se descrever o movimento com um determinado referencial ou em outro referencial, né, que tem uma velocidade relativa com relação ao primeiro referencial, como vai ser bem ilustrado agora. Considere um referencial XYZ, referencial que vamos chamar de S, esse sistema referencial, e considere um outro sistema de referência, que é o S', com os eixos x', y', z'. Esse outro referencial, ele tem uma velocidade relativa com relação a S, dada por v. Então, v é a velocidade relativa entre esses dois referenciais. Muito bem. A questão que nós começaremos a discutir aqui é, dado que eu tenho um evento que ocorre em uma certa posição que pode ser descrita pelas coordenadas x, y, z pelo sistema S. E esse mesmo evento tem outras coordenadas no sistema S'. Os valores das coordenadas que descrevem a localização de um determinado evento, né, têm outros valores, essas coordenadas. Será baseadas no referencial linha, então x', y', z'. E eu quero saber como relacionar as coordenadas de um referencial com outro, para descrever um mesmo evento. Então veja, as coordenadas espaciais e temporal, né, para descrever algum evento de acordo com o sistema S, são as coordenadas x, y, z e o tempo t. Para fazer o mesmo com o referencial linha, eu tenho as coordenadas x', y', z' e t'. Muito bem, como elas se relacionam? O princípio de relatividade que aprendemos é o princípio de relatividade que chamaremos de Galileu. Veja como é. O vetor, aqui talvez é uma notação não muito usual, né? O vetor x. O vetor x ele tem componentes x, y e z. No caso, linha, x', y', z'. Né? Poderia se substituir aqui pelo vetor r, r' relacionado ao vetor r e essa outra velocidade aqui. Essa é uma expressão vetorial. E claro, por completeza, eu também digo que o tempo no referencial linha é igual ao tempo no referencial sem linha, no referencial S. Não há distinção. Essa expressão, de fato, está incluída aqui por completeza para que, quando venhamos a discutir as transformações que estão por trás da relatividade especial, então teremos uma modificação nessa expressão. Então aqui ela se encontra aqui por completeza, né? Então esse vetor x, como eu disse, ele tem as componentes x, y, z. Podemos expressar essas mesmas duas equações através desse outro conjunto
né, de equações. X' é igual a x menos vt. Isso porque a velocidade relativa que nós consideramos aqui para esses dois referenciais se encontra na direção x, na direção positiva de x, né? Dessa forma, z' é igual a z, né? E y' é igual a y. Mas x' será, né, a posição de um evento que é descrito por x' com relação à sua origem aqui, né, a origem de linha. Ele vai ser igual ao x menos essa quantidade que é vt, que depende do tempo onde houve esse deslocamento, né, desde a origem que supostamente possamos ter sincronizado. Né? Na origem, quando a origem O' quando ela foi igual à origem O, resetamos os cronômetros, então tínhamos o tempo t igual a zero. Né? E aí, então, essa distância é vt, e eu tenho que descontar isso dessa forma. Isso aqui é muito usual, muito bem conhecido, e nós vamos chamar essas expressões por transformações de Galileu. Muito bem, a mecânica, as leis da mecânica clássica, elas são invariantes sob transformações de Galileu. De novo, as leis da mecânica são invariantes sob transformações de Galileu. Então, se você pegar uma lei descrita com as coordenadas no sistema S, se eu quiser passar para o sistema S', as leis se manterão com a sua forma invariada, não variada, né, invariante. Né, não haverá modificação. Porém, o eletromagnetismo não se mostra invariante sob transformações de Galileu. Se você pegar as equações de onda eletromagnéticas, né, de ondas eletromagnéticas, essas equações, se você fizer essas transformações de Galileu nas ondas eletromagnéticas, na equação de onda eletromagnética, a equação não se mantém com a mesma forma. Ela não é invariante. Ou seja, você não pode usar esse tipo de transformação para as ondas eletromagnéticas. Daí vem toda essa discussão que já começamos a fazer de supor que esse princípio de relatividade não funciona para o eletromagnetismo. Ele sim funciona para a mecânica clássica, mas o eletromagnetismo deve ter um outro princípio de relatividade, ou é porque existe um referencial preferencial e os demais esse referencial preferencial é o referencial em que o éter se encontra em repouso e os outros referenciais que estão em movimento relativo com relação a esse referencial do éter terão modificações em suas equações de efeitos eletromagnéticos. Muito bem, então, como sumário, veja, eu tenho o eletromagnetismo, que agora engloba a ótica, e a mecânica clássica. A mecânica clássica, ela é invariante sob transformações de Galileu. Ela sim é invariante. E o eletromagnetismo não invariante. Ele não é invariante. Muito bem. Isso é o resumo do que acabamos de discutir. De novo, né? Invariante e não invariante. As possibilidades conjecturadas. Quais são? Já começamos a delinear algumas, mas agora de forma mais organizada. Quais são as possibilidades que nós temos para justificar esse resultado? Primeira, as equações de Maxwell, que estão por trás do eletromagnetismo, estão incorretas. Estão incorretas. A teoria apropriada, a teoria correta do eletromagnetismo, ela deve ser invariante sob transformação de Galileu. Ela deve ser invariante. Então, essa teoria estaria equivocada. Né? Não é estaria errada. Né? Não seria a teoria correta para descrever os efeitos do eletromagnetismo.
Então não seria as equações de Maxwell, né, corretas. Segunda hipótese, a relatividade de Galileu, então nós primeiro questionamos esse cara, o eletromagnetismo, agora vamos questionar essas transformações de Galileu. A relatividade de Galileu se aplica à mecânica clássica, mas não ao eletromagnetismo. Não se aplica ao eletromagnetismo, que deve possuir um sistema referencial privilegiado no qual o éter está em repouso. É a ideia do éter. Essa é a possibilidade conjecturada de existência do éter. E terceira, o princípio de relatividade para ambos, quer dizer, desculpa, existe um princípio de relatividade único que funciona para ambos. Ambos quem? Ambos, mecânica clássica e eletromagnetismo. E esse princípio de relatividade não é a relatividade de Galileu. Não é essa relatividade de Galileu. Então existe um único princípio para ambos, e não é o de Galileu. Tá? Então, nós agora vamos discutir qual dessas possibilidades faz sentido e qual a gente pode descartar. Essa primeira nós podemos descartar. Por quê? Porque o eletromagnetismo, as equações de Maxwell, né, descrevem muito bem os resultados experimentais. Não há nenhum resultado experimental que envolve os fenômenos de eletromagnetismo que não podem ser explicados pelas equações de Maxwell. Né? Então, essa primeira possibilidade pode ser descartada. A terceira possibilidade. Existe um princípio de relatividade para ambos. Essa ideia, essa possibilidade, ela é muito forte, no sentido de ela é muito impactante. Por quê? Porque seria necessário mudar as leis da mecânica. Né? Vai envolver mudar as leis da mecânica para que se construa um princípio de relatividade que funcione para ambos. Então essa hipótese foi, para muitos, descartada, restando a hipótese do éter. Porém, uma pessoa, já foi dita quem, né? Einstein, em 1905, publica um trabalho em que ele questiona essa questão, esse princípio de relatividade, né? Com o intuito, com o objetivo de encontrar um princípio único de relatividade que funcionasse para ambos. Então, mas com relação à ideia do éter, rapidamente, né, os esforços para se observar esse movimento relativo da Terra com relação ao referencial do éter falharam. Então, se existe um referencial em que o éter se encontra em repouso, e a Terra, dado que a Terra tem um movimento ao redor do Sol, né, era de se pensar que a Terra teria um movimento relativo com relação a esse referencial do éter. Mas todos os esforços para se observar esse movimento relativo falharam, né, tal como mostra o famoso experimento de Michelson-Morley. Os resultados desse experimento mostraram que não havia evidências experimentais de um movimento relativo da Terra com relação a esse referencial. Então, em 1905, Einstein publica esse artigo, que já foi mencionado, da relatividade especial, onde ele conjectura, onde ele postula alguns pontos que vão ser agora discutidos. São dois os postulados da teoria da relatividade especial. O primeiro diz o seguinte: as leis da física, ele não menciona as leis da mecânica apenas. Aqui ele diz as leis da física são as mesmas para observadores em todos os sistemas referenciais inerciais. Então, as leis da física num sistema referencial, né, ou em outro sistema inercial que tem uma velocidade relativa com relação a esse primeiro,
As leis da física, eletromagnetismo e mecânica clássica, essas leis são as mesmas. Não há mudança. O que está por trás aqui? Está por trás a existência de um único princípio de relatividade. É exatamente aquela terceira hipótese que conjecturamos. Continuando, nenhum sistema tem preferência. Não há um sistema referencial preferencial. Em outras palavras, as leis da física e os resultados de todos os experimentos realizados em um determinado referencial são independentes, não dependem do movimento translacional do sistema como um todo. Não existe um referencial preferencial. Então, por mais que esse referencial, onde estejamos analisando as leis da física e os resultados de todos os experimentos feitos nesse referencial, né, essas leis e esses resultados são os mesmos, são invariantes, apesar de possuir algum movimento translacional com relação aos demais referenciais. E o segundo postulado é o da velocidade da luz, que diz o seguinte: a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todas as direções e em todos os sistemas referenciais inerciais. Não importa a velocidade com que a fonte esteja, que foi a fonte de onde a luz foi emitida. Não importa. Né? Não importa a velocidade com que determinado referencial está com relação aos demais referenciais. Né? A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor e é c. Ou seja, a velocidade da luz é finita, tem um valor c finito e independente do movimento de sua fonte. Bom, desses postulados, nós podemos encontrar as transformações de Lorentz. Historicamente, as transformações de Lorentz existiam antes mesmo da teoria da relatividade especial, porém em um outro contexto, com outro significado, quer dizer, no mesmo contexto, mas com outro significado físico, algumas grandezas que lá estão envolvidas, como será mostrado a seguir. Então veja de novo o princípio de relatividade que foi descrito, os dois referenciais, e aqui as transformações de Galileu. As transformações de Lorentz são as seguintes. Veja que aqui nós temos que x' é igual a x menos vt. Aqui, nas transformações de Lorentz, eu tenho que o meu x' é igual a x menos vt multiplicado por um parâmetro. Por um parâmetro que depende da velocidade relativa e que depende da velocidade da luz no vácuo também. Y' é igual a y, pois não há um deslocamento dos referenciais nessas direções. Claro, construímos essa velocidade relativa para que assim fosse para facilitar essa análise. Mas isso não perde em generalidade, não faz essa análise perder em generalidade. Apenas a transformação de Lorentz fica mais simplificada. Então, y' é igual a y, z' é igual a z, e o t' que era igual a t, agora tem duas modificações. Uma primeira, que é esse termo, que foi adicionado, mas, né, no caso subtraído, tem um sinal menos, tem um termo que está ligado à sincronização dos dois referenciais, e ainda um outro parâmetro, quer dizer, o mesmo parâmetro gama, é o mesmo parâmetro gama, né, que aqui aparece, né, que também multiplica agora esse resultado, né, do tempo no referencial S com essa correção de sincronização. E essas são as famosas transformações de Lorentz, onde esse parâmetro gama, ou fator de Lorentz, é 1 sobre a raiz de 1 menos v² por c². Muito bem. Então agora nós temos as transformações de Lorentz aqui,
o fator de Lorentz e elas foram obtidas naturalmente por Lorentz, mas com outro significado físico. Foi aquele comentário que eu fiz, onde V, para Lorentz, representava a velocidade em relação ao referencial do éter. E aqui não. Aqui é a velocidade de um referencial com relação a outro referencial, ambos inerciais. Muito bem. Então existem algumas formas de se obter as transformações de Lorentz. Não faremos isso nesse vídeo introdutório. E o que nós vamos discutir agora na verdade, não vamos discutir, vamos elencar algumas consequências das transformações de Lorentz. Uma consequência é a relatividade da simultaneidade. Relatividade da simultaneidade, né? Esse conceito de simultaneidade, ele agora é relativo. Porque, veja, dois fenômenos que ocorrem em um determinado referencial podem ser considerados para esse referencial como simultâneos. São eventos que ocorrem em locais distintos e no mesmo tempo para esse referencial. E o outro referencial, que tem uma certa velocidade com relação a esse primeiro referencial, esses dois eventos não necessariamente serão simultâneos. Esses dois eventos podem e, em geral, serão não simultâneos. Se são simultâneos em um referencial, não serão simultâneos em outro referencial, né? com uma velocidade relativa entre eles. Isso é o que está aqui colocado como relatividade da simultaneidade. Outra consequência das transformações de Lorentz é a dilatação do tempo e a contração do espaço, né? Isso é bastante observado em aceleradores de partículas, em raios cósmicos, em vários efeitos em que você lida com partículas com velocidades muito altas. Então você tem esse efeito de dilatação do tempo ou contração do espaço. E outra consequência é uma nova adição de velocidades, agora levando em conta as transformações de Lorentz. Então, quando a gente discute velocidades relativas, né, agora vão ser velocidades relativas de acordo com as transformações de Lorentz. Muito bem. O que é importante de se dizer agora é que a teoria da relatividade especial estava já, né, em pleno acordo com todas as evidências experimentais existentes até então, né? Ela está em pleno acordo com as evidências experimentais existentes. E mais, ela faz previsões. Como uma boa teoria deve ser, ela não só descreve os resultados experimentais já existentes, mas ela faz previsões. Previsões estas que se mostraram corretas, que foram observadas, né, e comprovadas, né, verificadas que estavam corretas. Bom, são várias essas evidências, mas não é o objetivo desse vídeo agora. Não vamos mostrar essas evidências. O que nós vamos discutir, o que nós vamos apresentar é uma consequência relacionada à energia de uma partícula. O que agora chamaremos de energia relativística, porque vem da relatividade especial. Muito bem. Então, considere uma partícula de massa m. Aqui vem uma ressalva importante. Eu não vou considerar aqui, e não costumo considerar em nenhum momento, o conceito de massa relativística. Nós só temos uma massa. O que em outros vídeos, outras obras, outros textos, se diz de m0 como sendo a massa de repouso, né? Para mim aqui, para esse vídeo, nesse contexto, vamos chamar a massa da partícula essa massa de repouso. E só existe essa massa da partícula, né? É a massa invariante. Então, considere uma partícula que tenha uma massa m. Inicialmente, ela se encontra em x igual a 0 e ela está submetida a uma força F, né,
que tem módulo F. Aqui, módulo para escrever isso sem o vetor, né? Então, ela tem um módulo F. E ela está no sentido positivo de x. O trabalho realizado pela força, por essa força F, sobre a partícula, né? Movendo essa partícula desde sua posição inicial em x igual a zero até a posição final em x igual a xf, x final, esse trabalho é igual à energia cinética da partícula, a energia cinética que a partícula ganhou inicialmente em repouso e ela, submetida a essa força ao longo desse deslocamento de x igual a zero até x igual a f, ela terá um ganho de energia cinética, né? E o trabalho realizado por essa força é igual a esse ganho de energia cinética. Então chamemos esse trabalho de K, que será igual à energia cinética da partícula, ao chegar em x igual a xf. Esse trabalho é a integral de f dx ao longo, né, de x igual a zero até x igual a xf. Onde essa força é a força de Newton, é a força da mecânica de Newton, só que necessariamente escrita nessa forma. Não como massa vezes aceleração, mas sim como a variação do momento no tempo, a variação do tempo do momento, né? Então, F igual a dp dt. Aqui escrevi na forma vetorial, né? Mas usaremos aqui essa força com essas características que se encontra apenas ao longo da direção x, no sentido positivo. Então, poderemos usar uma forma mais simplificada, né, em termos do módulo F. E esse momento, na relatividade especial, ele é redefinido. O momento não mais ele é apenas a massa vezes a velocidade. Ele tem um outro fator, que é o fator de Lorentz, que foi apresentado nas transformações de Lorentz, né? Então o nosso momento agora ele é gama, que tem uma dependência com a velocidade, né, vezes mv, né, vezes mv. Então, usando essa forma, essa redefinição do momento na força e usando essa força nessa integral, resolvendo essa expressão, essa integral, ou seja, calculando, né, esse trabalho, nós encontramos o seguinte resultado. A energia cinética, o trabalho ou a energia cinética, é igual a esses dois termos. Estão escritos, poderíamos simplificar, mas estão escritos dessa forma por uma questão didática, né, do que iremos discutir a seguir. Então vejamos esses dois termos em detalhe. Veja, esse primeiro termo tem uma dependência com a velocidade. Então ele depende de c, claro, uma constante. C é constante, a massa é uma constante. E eu tenho aqui no denominador uma raiz de 1 menos v quadrado por c quadrado. E esse outro termo não depende da velocidade, é mc quadrado. Não depende da velocidade v, ele depende da velocidade da luz ao quadrado, que é uma constante. Bom, eu posso escrever essa expressão numa outra forma que será útil para a análise que faremos a seguir. Coloquemos mc quadrado em evidência. Então nós teremos, se mc quadrado está em evidência, aqui eu terei 1 sobre essa raiz. E a raiz a raiz desse argumento é esse argumento elevado a meio. Como ele está no denominador, menos meio, né? Então eu tenho 1 menos v quadrado por c quadrado elevado a menos 1 meio, né? Para fazer o papel de 1 sobre essa raiz. Menos 1, porque eu coloquei o mc quadrado em evidência. Menos 1. Por que escrever dessa forma? Porque eu vou fazer o seguinte limite. Eu quero considerar o limite de baixas velocidades, ou seja, v por c muito menor do que 1. A velocidade v comparada com c é muito menor do que 1. Ou, em outras palavras, a velocidade é muito menor do que c.
Agora veja, se V por C é muito pequeno, nessa expressão eu tenho o quadrado dessa quantidade muito pequena. Então, de fato, eu tenho um termo aqui que é muito, extremamente pequeno. E essa estrutura, né, 1 menos esse termo, né, ao quadrado aqui, né, elevado nessa potência, pode ser expandido. E aí agora aqui eu tenho uma igualdade, aqui eu não tenho mais uma igualdade, porque eu estou considerando aqui apenas os dois primeiros termos dessa expansão dessa série, né, da expansão desse termo em uma série. Então eu vou ficar com mc quadrado, 1 mais o meio, porque eu tenho aqui essa potência menos meio, abrindo essa série, eu vou ficar com mais meio vezes v quadrado por c quadrado. Ignoremos os demais termos, porque esse termo já é muito pequeno. Eu estou nesse limite de v por c pequeno. Menos 1, fecho o cochete. Bom, claro, 1 menos 1, eu vou ficar simplesmente com meio de v quadrado por c quadrado. O c quadrado vai se cancelar com esse c quadrado e obteremos simplesmente meio de mv quadrado. E o que é isso? É o limite clássico. É o limite em que eu vou obter a energia cinética clássica, que estamos bem acostumados, né? Meio de mv quadrado. Muito bem. Então, dessa expressão, nós calculamos o limite clássico. Vejamos mais um aspecto importante. Esse parâmetro 1 sobre essa raiz é exatamente o fator de Lorentz gama. Então aqui nós escrevemos dessa forma. Gama vezes mc quadrado, menos esse outro mc quadrado. Poderíamos aqui escrever ainda, colocar mc quadrado em evidência, e eu vou ficar com gama menos 1. Então, de fato, a energia cinética é igual a gama menos 1, fecha parênteses, vezes mc quadrado. Essa é a energia cinética relativística, como vimos, né, como já demonstramos no slide anterior, e fizemos aquele limite que mostra que, quando para velocidades muito pequenas, eu tenho a energia cinética clássica. Muito bem. Agora vamos observar mais atentamente essa expressão. Nós podemos notar o seguinte: como já foi dito, K, essa energia cinética, ela é uma função da velocidade v, dessa velocidade v. Então eu vou escrever que K, eu vou escrever explicitamente aqui, né, que K depende de v. Com esse entendimento, K é uma função da velocidade. Esse primeiro termo, ele tem a dependência com a velocidade. Vamos chamar esse primeiro termo de uma energia, porque, claro, isso aqui deve ser energia, né? Uma forma de energia, pelo menos que tenha a unidade, ele tenha a unidade de energia. Então eu vou chamar isso de uma energia que é uma função da velocidade. Claro, porque é aqui que se encontra a dependência com v. E esse outro termo, vamos colocar nessa forma, menos, né, manter o menos, e vamos chamar esse termo de E0, ou seja, é essa função da energia para a velocidade igual a zero. Vejamos se isso faz um pouco de sentido, né? Quer dizer, faz muito sentido, mas vejamos se está coerente. Se isso aqui é a energia, que é uma função de energia que depende de V, façamos V igual a zero. Não no limite que acabamos de fazer no slide anterior, no limite de V muito pequeno. Não, eu estou falando V agora igual a zero. Em sendo V igual a zero, o que nós teremos para esse termo, né? Eu vou ter mc quadrado dividido por 1, que é exatamente o termo que chamamos de E de zero, né? De velocidade V igual a zero. Então faz sentido, está coerente. E essa expressão que acabamos de escrever, ela pode ser reescrita colocando esse termo, isolando esse termo, né? A energia que depende da velocidade, passando esse termo que não depende da velocidade para o outro lado. Então, a minha energia, que é uma função da velocidade,
é igual a energia cinética mais um outro termo que não depende de velocidade, que é igual a mc². Ou seja, mesmo velocidade igual a zero, eu tenho essa energia. Eu tenho essa energia. Então essa expressão também faz muito sentido, né? E esse E0, analisando esse E0 que é igual a mc², nós percebemos que ele é uma forma de energia intrínseca da partícula, né? E está associada à partícula mesmo quando ela está em repouso. Mesmo com velocidade v igual a zero, ela tem essa forma de energia. Veremos daqui a pouco se isso faz sentido à luz da mecânica clássica, se isso faz sentido quando isso é analisado pela mecânica clássica. Estamos analisando a existência de um termo de energia que não depende de velocidade. E por não depender de velocidade, é chamado de energia de repouso. Energia de repouso, E0, que é igual a mc². E nós temos aqui que essa quantidade EV, ela é a energia cinética mais esse termo, que é exatamente a energia total. A energia total, né? A energia cinética mais essa outra forma de energia que não depende da velocidade. Então, essa energia E de V, né, ela é, que sabemos que é igual a gama mc², porque ela é esse termo. Lembre-se, associamos E de V a esse termo. Então, esse termo ele é gama mc², tal como está escrito aqui. Esse termo parece ser a energia total. Muito bem. Então, agora, não mais escrevendo essa dependência, explicitando a dependência funcional, né, que se trata de uma função da velocidade, etc., né, escrevendo apenas que a energia total E é igual à energia cinética K mais mc², que é a energia de repouso. Ou seja, a energia total é a energia cinética somada à energia de repouso. E sabemos, eu posso escrever aqui, eu vou usar esse resultado mais adiante, então sabemos que essa energia total é igual a gama mc². Vem uma pergunta agora, por que esse termo da energia de repouso não é visto nos processos, nas interações regidas, né, pela mecânica clássica? Porque o que nós vemos são diferenças de energia. Como os processos, as interações na mecânica clássica não permitem uma transformação dessa forma de energia em outra forma de energia, isso só é possível na mecânica relativística. Então, como esse tipo de transformação não é possível, essa energia sempre está lá. E por isso ela não é vista. Porque antes e depois de qualquer processo, eu tenho esse elemento, essa forma de energia que está lá e não muda. Então ela não é necessário ser sequer considerada. E você pode descrever o movimento de forma muito boa a despeito de saber da existência ou não desse mc². Por isso nunca é visto e não pode ser visto pela mecânica clássica. Mas aqui sim, ele surge e ele pode ser convertido em outra forma de energia, como a energia cinética. E vice-versa, a energia cinética convertida em energia de repouso. Muito bem, façamos agora uma relação importante que será bastante usada na sequência desse curso de física moderna. Mesmo no contexto de física quântica, usaremos bastante essa relação que será encontrada agora. Então veja, temos essa expressão relativística para a energia é gama mc², e foi apresentado que o momento ele foi redefinido. O momento foi redefinido introduzindo-se esse fator gama no momento. Né? Então o momento P é gama mv. Muito bem. Vamos fazer algumas manipulações algébricas nessa expressão e depois nessa expressão e fazer uma operação entre essas duas expressões e encontrar um resultado que será muito útil. A manipulação algébrica aqui é muito simples.
Passemos esse mc quadrado para o outro lado, ou podemos dizer de outra forma, vamos dividir ambos os lados por mc quadrado. Esquece esse quadrado aqui por hora. Né? Divide, então, e por mc quadrado. E aqui, quando eu dividir esse lado por mc quadrado, eu vou ficar apenas com gama. Na sequência, vamos quadrar ambos os lados, lado esquerdo e direito dessa expressão. Vamos elevar ao quadrado. Né? Então, eu vou ficar com esse parênteses ao quadrado igual a gama ao quadrado. Sabemos o que é gama. Gama é 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado por c quadrado. Como eu estou com o quadrado de gama, aquela raiz some. Eu fico com 1 sobre 1 menos v quadrado por c quadrado. Muito bem. Agora, desse outro lado. Vamos pegar essa expressão, esquece esse quadrado por hora, e vamos dividir ambos os lados por mc. Por mc. Não mc quadrado, por mc. Vou dividir por mc. Mas aqui, nesse termo, eu também vou multiplicar o numerador e o denominador por outro c. C em cima e c embaixo. Né? De forma que eu vou ficar com pc e aqui mc quadrado. Ou seja, aqui de fato, como esse c pode ser cancelado com esse c, eu estou dividindo p por mc, como foi dito. E depois eu vou quadrar isso. Como vai ficar do outro lado? Quando eu dividir esses termos por mc, eu vou ficar com gama vezes mv dividido por mc. E vou elevar ao quadrado, tudo isso. Muito bem, esse m corta com esse m naturalmente, e eu vou ficar com gama ao quadrado, v ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Tá. Agora, esse gama ao quadrado, sabemos o que ele é. Ele é igual a isso. Então, eu vou ficar com 1 sobre 1 menos v quadrado por c quadrado, vezes v quadrado por c quadrado aqui no numerador. Aqui no numerador. Então, note que eu estou com duas expressões. Esse resultado tem 1 sobre esse denominador aqui. E o resultado desse lado é esse fator, v quadrado por c quadrado, dividido pelo mesmo denominador. O que faremos agora é a subtração desse termo com esse termo. Entre esse termo menos esse termo. Ou seja, esse parênteses ao quadrado menos esse parênteses ao quadrado. O denominador é o mesmo, então a conta fica muito simples. Né? Vai ficar o que no numerador? Se o denominador é o mesmo, no numerador eu ficarei com 1 menos, 1 menos v quadrado por c quadrado. 1 menos v quadrado por c quadrado, e o denominador é o mesmo que ele já está mostrado aqui, claro. Bom, e assim você vê que o numerador e o denominador são iguais, e isso é igual a 1, portanto. Então eu acabei de encontrar uma relação entre energia e momento, e também envolvendo a massa, né? E não envolve o fator gama. Eu não tenho o fator gama aqui envolvido. Muito bem, mas vamos ainda trabalhar um pouco mais essa expressão. O que podemos fazer? Veja que aqui eu tenho mc quadrado e aqui eu tenho mc quadrado. Por que eu fiz dessa forma de manter um c em cima e o c quadrado embaixo? Porque agora eu tenho o mesmo numerador aqui, né? Eu posso pegar esse mc ao quadrado, que está isso tudo ao quadrado, e passar multiplicando por outro lado. Vou passar isso multiplicando por outro lado. De tal forma que vamos obter que e quadrado menos pc ao quadrado será igual a mc quadrado ao quadrado. E aí eu vou pegar esse pc quadrado, que está subtraindo, vou passar ele somando para o outro lado. De forma que eu obterei e quadrado igual a esse pc quadrado que acabamos de passar para o outro lado, né, somando a esse termo que passou multiplicando inicialmente aqui, o mc quadrado ao quadrado. E essa é a famosa relação energia-momento relativística. Essa é a relação que me dá, né, como a energia e o momento estão relacionados.
E agora você compare essa expressão com a relação energia-momento clássica, que é a energia igual à energia cinética, que é meio de mv², ou, em termos de momento, porque eu quero uma relação entre energia e momento, energia igual a p² por 2m. Tá? É o mesmo que meio de mv², que pode ser que estejamos mais acostumados, né? Então, a energia sendo p² por 2m é a energia clássica e essa é a energia, a relação energia-momento relativística. Essa expressão será muito útil, muito importante para a sequência do curso de física moderna, de introdução à física quântica que começamos a investigar, né? Aqui note o seguinte, se a partícula está em repouso, né, ou seja, com P, com momento igual a zero, então esse termo se anula e a minha energia ao quadrado vai ser igual a mc² ao quadrado. Ou, tirando esse quadrado, a energia será igual a simplesmente mc². Ou seja, é o que já dissemos, né? Mesmo para partículas em repouso, eu tenho uma forma de energia, que é chamada de energia de repouso, igual a mc². Né? Muito bem. Então veja, esta foi uma breve introdução à relatividade especial, notadamente uma introdução a essa relação energia-momento e também a mostrar a necessidade de uma nova teoria, dado que estamos num domínio diferente do domínio regido pela mecânica clássica. Né? Nesse regime em que estamos lidando com partículas com velocidade muito próximas à da luz, né, você precisa lidar com uma nova teoria para descrever esses efeitos. Então, por isso que é uma breve introdução, claro que o estudo de relatividade especial requer muito mais, um estudo muito maior, né, analisando as consequências das transformações de Lorentz e a própria dedução das transformações de Lorentz. Então, para o nosso objetivo agora, estamos muito bem, né, com a relação energia-momento que precisaremos. Muito obrigado e fique atento para os outros vídeos.